Olá, eu sou a Joana Olá, eu sou a Ana. e isto não Não é é terapia. terapia. Muito bem. Olá, Olá, olá. então. Boa sexta-feira. Como é que vocês estão? Exatamente. Esperemos que bem, não é? Sim, não queiram saber a nossa semana. Nós dissemos que íamos abafar sobre isto e tem que ser. Não queiram saber. Esta semana foi É mesmo um verdade. verdadeiro desafio, um teste à nossa, como é que se diz? À nossa Paciência, resiliência. resiliência. Isso tudo. Inclusivamente hoje, não é? Que vocês vão sentir falta aqui de um elemento extra A música. que aconteceu, sim, exatamente, a do princípio e a do fim, que aconteceu porque, pronto, porque o Mercúrio retrógrado ainda, já está quase, mas ainda, e então as coisas acontecem e não correu como a gente queria, mas o conteúdo é o que realmente importa e, portanto, cá estaremos para a semana, há de ser melhor e isso é que interessa. Isso mesmo. Pronto, hoje é num formato diferente, um Uhum, formato que podemos adotar ou não, ainda não decidimos. uhum, Parece-nos um formato bom, um formato que faz uhum. sentido, bem enquadrado, que nos dá jeito, que vai ficar bom para vocês nos verem bem e nos ouvirem bem também, achamos nós. Mas ainda estamos aqui com algumas dificuldades e vamos ver, pronto. Mas não deixamos de fazer o episódio, portanto isso é o mais importante. Sim, sim, claro que Então, sim. queres soltar, queres falar um bocadinho da nossa semana ou queres soltar já a emenda? Não, não. Já chega de falar sobre isso hoje de manhã, nos bons dias, portanto, acho que a malta já percebeu, Pois, já chega portanto, está tudo certo. Vamos só avançar, para a semana será melhor, está tudo pronto, bem. Eu ia claro, é só, assim, sim. diz-nos. É a prova da vida a acontecer, né? Não Sim, é sim, tipo fabulástico como, como alguns youtubers e influencers mostram. Não, é muito mais que isso, é a vida normal de toda a gente. Portanto, sim. pronto, é o que há. Sim, exatamente. Eu ia só acrescentar que, a propósito deste formato, pedir-vos, pessoas que estão desse lado a ver-nos e a ouvir-nos, que nos digam se vos fez sentido, se nos viram bem, se nos ouviram bem, se gostaram mais do formato da semana passada, se gostam mais deste, qual dos dois é que vos parece ter mais qualidade, porque isso também é importante para Claro. nós. Portanto, enviem-nos depois esse feedback, por favor. Então, passando ao que interessa, Menu! Exato, exato. Então, o menu desta semana, nós voltamos um bocadinho mais, não que nós nos tínhamos desviado totalmente, mas voltamos se calhar um bocadinho mais ao tema central do nosso podcast, que é a psicologia, a terapia. Pronto, então esta semana decidimos trazer-vos sentimentos, emoções e pensamentos. Então, o menu desta semana é explicar-vos e talvez esmiuçar um bocadinho mais o que é isto das emoções, o que é isto dos sentimentos, que é uma pergunta que eu vou fazendo com regularidade aos mais pequeninos, mas também aos mais velhos. E a grande maioria das pessoas, muitas das vezes, acha que um sentimento e uma emoção são a mesma coisa, e não são. Sim. Não são a Uhum. mesma coisa. Sim. Então hoje decidimos trazer-vos este tema que consideramos importante, achamos interessante Uhum. para falar aqui um bocadinho com vocês. E se calhar eu iniciava com duas frases Uhum. de duas pessoas que eu gosto muito, principalmente uma delas. Então, que toda a gente sabe a célebre frase que um dia Descartes nos disse, né? Que é penso, logo existo. Uhum. Está certo, está correto, tudo muito Sim. bem. Mas alguém que eu admiro muito, e isso é que a Ana também, que é o António Damasio, veio dizer ainda melhor. Em vez do penso, logo existo, veio dizer sinto, Uhum. logo existo. Sim. E acho que esta frase fica perfeitinha aqui no nosso episódio. Como não, como fugir ou como não acreditar que a partir do momento que temos sensações e que temos emoções, não é? Existimos, estamos aqui, Uhum. estamos vivos. Portanto, acho que essa frase fica perfeitinha aqui do nosso António Damasio, Sim. com o qual nos identificamos tanto e que admiramos tanto, não é? Sim. Pronto, É então, verdade. se calhar eu começo por vos fazer assim um apanhado pequenino, vá, do que é então, qual é esta diferenciação, vá, entre uma emoção e um sentimento. Eles estão relacionados, muitas Uhum. das vezes, embora a emoção e o sentimento se comecem a relacionar ao fim de algum tempo da nossa vida, e vou explicar porquê. Uma emoção é basicamente, vá assim em termos muito básicos, muito gerais, é uma reação a um estímulo ambiental.
e cognitivo, vá, que produz então em nós alguma reação, não é? Alguma resposta a esse estímulo. Então é algo muito basilar, que não necessita, por exemplo, de um raciocínio, de uma construção, não necessita nada disso. Uma emoção é imediata, não é? É algo, como é que eu hei de dizer? É algo mais do corpo, é algo mais fisiológico. O sentimento também tem essa parte, no entanto, tem uma componente mais teórica, cognitiva e construtiva, ou construída. Ou seja, passamos a sentir sentimentos a partir do momento que também vamos construindo a nossa leitura das coisas, aquilo como interpretamos, o que é que nos chega e a lente que nós utilizamos para ver as coisas. Portanto, a emoção, aliás, o sentimento, até a palavra indica, não é? Sentir com a mente. E a emoção, algo mais imediato, algo que nós não pensamos, não é? Eu costumo dizer aos miúdos e também a alguns adultos que é, se entrar um leão agora por aqui no gabinete ou um ladrão que nós nos sintamos ameaçados, eu não vou, à partida, raciocinar aquela situação para sentir alguma coisa. Eu vou ter uma emoção, não é? Vou sentir alguma coisa e depois sim posso racionalizá-la e aí sim vou ter um sentimento. Sim. Eu posso vos dar... há cinco emoções primárias que andam, cada vez mais estão em voga e que falamos sobre elas e ainda bem. Tivemos este ano um grande filme sobre isso. É verdade, é verdade. Olha, até fica já um lamiré, vá, da nossa sugestão da semana, provavelmente, de assistirem, miúdos e graúdos, aos 2 filmes do Divertidamente, do Inside Out. Muito São perfeitos para os mais pequeninos até aos mais velhos, perfeitos. Absolutamente, sim. Pronto, então as 5 emoções, para quem não sabe, são a alegria, a tristeza, o nojo ou repulsa, o medo e a raiva. Pronto, estas são as 5 emoções primárias. Há um leque gigantesco delas, assim como existe um leque gigantesco de sentimentos também, mas a diferenciação entre estes 2 é realmente isto, do processo cognitivo que o sentimento tem e que a emoção não tem nem necessita, porque é uma coisa imediata, é uma reação a um estímulo. Por dar também alguns exemplos de sentimentos, por exemplo, que alguns adultos depois perguntam-me bem, mas então, se a alegria é um sentimento, é uma emoção, então o que é que, na parte do sentimento, qual será esse sentimento? E há aqui, por vezes, uma distinção entre a alegria e a felicidade. A alegria como uma emoção e a felicidade como um sentimento, não é? Que já é mais processado, já é algo que nós racionalizamos. Sim, quase, mas aqui no sentimento, quase como um estado também, não é? Exatamente. A emoção, aliás, é muito isso. A emoção, podemos dar aqui uma distinção da emoção como algo breve, muitas das vezes, como algo, muitas das vezes também, mais forte, porque é aquele impacto, não é? Da emoção imediata, e no sentimento, dar algo mais abrangente no tempo. Sim. E mais suave também na sua atuação em nós. Aqui podemos ter, por exemplo, para as pessoas perceberem melhor esta diferenciação, aqui podemos ter nos sentimentos o amor. O amor é algo que não é uma emoção, é um sentimento porque é construído. Eu sei que amo alguém porque eu racionalizo isso, não é? O ódio também não é uma emoção, é um sentimento. Há aqui um leque muito grande. Mas basicamente, assim, em termos muito gerais, são estas as diferenciações entre uma emoção e um sentimento. Claro que a partir de um certo momento elas estão relacionadas, mas é esta a diferenciação. Sim, eu vejo-os quase como, e eu tento fazer este exercício, sobretudo em consulta ou em conversa com alguém que eu sei que não é desta área, não é? Que não entende aquilo que são o one-on-one dos processos cognitivos. Eu costumo dizer que um é quase como uma reação e o outro envolve uma situação de processamento. Portanto, nós precisamos de processar para chegar ali. Portanto, um acontece, digamos assim, primeiro e o outro só vem a seguir. Talvez assim. Sim, a duração mais curta e breve e o sentimento mais longo e duradouro. A reação de alta intensidade, como eu dizia há pouquinho, e o sentimento uma reação mais suave. Talvez na emoção uma reação mais externa, no sentimento uma reação mais interna, mais introspectiva.
e mais fácil de controlar um sentimento do que uma emoção, é óbvio. Por isso mesmo é que dizemos que ficamos emocionados. Exatamente. A emoção é quase uma explosão daquilo que estamos a sentir, não é? Por isso é que eu costumo dizer, nós sentimos emoções e sentimos sentimentos, não é? E muitas das vezes a emoção pode ser inconsciente. E outra coisa engraçada, a emoção é facilmente percebida através da nossa expressão facial. Enquanto o sentimento é mais consciente, mas mais difícil de perceber através da minha expressão facial, não é? E eu posso olhar para uma pessoa que eu não gosto e estar a nutrir um sentimento mais negativo por aquela pessoa e ela não perceber. Mas numa emoção, a pessoa vai perceber, ficar surpresa por alguém, se eu tiver nojo de alguma coisa, aquilo vai transparecer, a pessoa vai perceber em nós, não é? Sim. É um bocadinho isto. Agora, falando aqui de uma parte mais, já fazendo a separação, mas falando aqui de uma parte mais de terapia, uma parte mais psicológica. Todas as emoções, aquelas, eu não costumo dizer, principalmente aos miúdos, as emoções positivas e as emoções negativas, eu não lhes digo isso. Eu costumo dizer as emoções mais positivas ou as emoções menos positivas, as mais adaptativas e as menos adaptativas. Sim. É importante que falemos para miúdos e graúdos, mas talvez até mais para os graúdos, porque com os miúdos trabalha-se mais fácil esta questão. Precisamente porque não têm uma bagagem grande. Exatamente, exatamente. Eu acho uma outra coisa ainda mais curiosa, que é o facto de nós dizermos, e nós fazemos isto porquê? Porque a maneira como nós falamos para os outros e para nós próprios tem de facto muito impacto naquilo que nós vamos depois sentir e processar, não é? Porque é muito diferente dizeres não só emoções positivas ou negativas, não é? Como emoções mais positivas ou menos positivas, em vez de emoções mais positivas ou mais negativas, não é? Exatamente. Tudo isto impacta depois a forma como todas estas questões são processadas e sentidas. Porquê? Porque efetivamente nós continuamos a olhar para estas emoções menos positivas com algum desdém até, não é? É do tipo, não, isto não é para sentir, como por exemplo o chorar em público. Certo. É uma emoção como outra qualquer, não é? Faz parte, efetivamente faz parte daquilo que nós somos, da maneira como nós processamos aquilo que estamos a sentir, porque sim, nós sentimos logo existimos, não é? E portanto é preciso, quanto mais cedo nós desconstruirmos esta questão, mais facilmente nós vamos deixar de olhar para as coisas com uma carga tão negativa, não é? Porque da mesma maneira que nós não devemos, porque não faz sentido nenhum, não é? Nós escondemos situações em que estamos contentes, porque é que fazemos o contrário com situações em que estamos tristes, por exemplo, não é? Porque tudo aquilo que não vira palavra vira sentimento. Ponto número 1. E vira sintoma. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Por isso que eu disse, mas era isso que eu queria dizer. E além disso, todas as emoções não processadas, né? E além de não processadas, não exprimidas, acabam por ficar recalcadas também, né? Isso vira duplamente sintoma, digamos assim, é duplamente mais difícil de depois nós darmos a volta, de nós contornarmos, que é preciso irmos buscar lá ao fundo, né? Uma coisa que devia estar tão cá em cima como qualquer outra. Claro que sim, claro que sim. Por isso é que eu ia dizer que é bom que nós vamos cada vez mais falando destas questões e os filmes ajudam muito e na escola também se ajuda muito e nos grupos de amigos para que aprendamos a ter consciência de que todas as emoções são importantes. Sim. Nós não viveríamos bem se não existisse a raiva, nós não viveríamos bem se não existisse a tristeza, então não é para anular nenhuma, nem é para ter medo de sentir nenhuma, nem é para fugir de nenhuma. São todas aceites, são todas importantes para nós vivermos bem. É preciso saber geri-las. Certo. É só isto mesmo. As pessoas podem dizer, mas é só, não é só. Sim, se fizermos um bom trabalho e se começarmos de pequeninos, melhor ainda, é basicamente isto. É aprender, eu estou triste, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não sou menos porque hoje estou mal, eu não sou menos porque me sinto frustrada, embora até esteja tudo a correr muito bem, mas eu sinto-me assim. Eu vou só identificar de onde é que isto vem, e isto trabalha-se em terapia,
eu vou só identificar de onde é que isto vem, porque é que está a acontecer, com que frequência, de que maneira é que não é funcional, porquê, e aprendemos estratégias para lidar com aquele sentimento ou aquela emoção. Agora, nenhuma coisa está para trás. Eu vou à terapia para aprender a não ficar triste. Eu vou à terapia para aprender a não ter raiva. Não, nada disso. Nós não Nada vamos tirar disso. a tristeza de ninguém, não vamos tirar a raiva de ninguém, porque elas são importantes. É como o medo. Eu quero aprender a não ter medo. Sim. Então depois vamos numa passadeira e um carro está a vir na nossa direção e nós não fugimos, porque não temos medo. Então que venha ao carro. Não, o medo é protetor, a raiva é protetora, a tristeza também. É tudo para ser sentido e para ser processado, mas da maneira correta, com as ferramentas que existem para chegarmos lá. Sim, sim. Eu acho que, mais uma vez, como com tantas outras questões, trata-se de equilíbrio. Da mesma maneira que não faz sentido, e não faz sentido porquê? Porque demonstra alguma falta de regulação, não é? Não faz sentido alguém estar todos os dias, todo o dia, alegre e feliz. Há qualquer coisa naquele sistema que não está a funcionar de forma errada. Então, mas há alguma coisa de errada em estar sempre feliz? Desculpem, mas sim. Claro. Não é? Porque nós temos todas as emoções, elas são todas para ser sentidas. E se efetivamente vocês passam todos os dias, todo o dia, a ser só felizes, há alguma coisa que não está a funcionar como deve ser. Quer isto dizer que se nós tentássemos fazer um rácio, digamos assim, que não é suposto que o saldo seja mais positivo e nós estejamos mais vezes felizes do que tristes, é fixe. Claro que sim, Claro. Não é? É suposto nós não vivermos com a sensação de que estamos sempre tristes, ou mais vezes tristes, mas Claro. todas elas têm que coexistir precisamente para manter o equilíbrio do que quer que se passa com os senhores daqui de cima, como diz a Susana, não é? Porque efetivamente eles existem por alguma coisa, as estruturas estão lá para alguma coisa, não é? Todas elas fazem parte e são elas que mantêm efetivamente o sistema a funcionar. E a máquina de cá de cima é o que controla tudo o resto, não há como fugir a isto, não é? Portanto, quanto mais equilibrada nós conseguirmos manter a máquina de cá de cima, melhor tudo o resto funciona de forma também equilibrada. Claro, até porque como é que reconheceríamos a emoção da alegria ou o sentimento da alegria se não tivéssemos o outro lado, não é? Não reconheceríamos. É verdade, eu costumo dizer isto aos meus pacientes, que eu costumo usar o paralelismo, por exemplo, até do batimento do coração, não é? Sim. Porque tenho alguns pacientes que chegam e dizem eu queria tanto que a minha vida fosse linear e fosse sempre direitinha, sem altos e baixos. E eu faço-lhes sempre o paralelismo do coração. Olha, é assim, o coração bate porquê? Ou seja, estamos vivos porquê? Porque o coração está a bater. E a linha que o coração faz é reta? Não é reta. Pronto, então tem altos e baixos, certo? Então a vida é assim também. E a partir do momento, mas eu não queria sentir tristeza, eu não queria ter momentos tristes, eu não queria... Pronto, mas eles vão existir, porque a vida não é perfeita, nem é um mar de rosas. Há sempre um problema aqui, um problema ali, uma discussão, uma perda, o que for. Portanto, eles vão existir. Primeiro é preciso termos essa consciência, né, que vamos ganhando ao longo do crescimento. E depois, exatamente isso que é, se não tivermos momentos baixos, não conseguimos reconhecer os altos. E se não tivermos momentos altos, também não conseguimos reconhecer os baixos, não é? Não pode ser tudo igual. Não fazia sentido. Claro. E as emoções e os sentimentos é exatamente isso que tu disseste. São todos válidos, são todos para ser experienciados e são todos para ser vividos e vivenciados da maneira certa, com equilíbrio e com as ferramentas que existem, e são várias e muitas, porque não somos iguais, somos todos diferentes, e com uns resulta uma coisa, com outros resulta outra. Mas é muito importante este trabalho que é feito em terapia, do reconhecimento, porque, por exemplo, nós podemos pegar aqui nesta gestão emocional e nesta gestão dos sentimentos e de tudo que nos compõe neste aspecto, não é? E perguntarmos assim, isto trabalha-se em terapia, mas como? Como é que isto me pode ajudar? Então, isto é tão básico como alguém chegar à terapia, ou perceber, ou chegar a uma altura em que percebe que precisa de ajuda e terapia, e chegar à conclusão que muitas das vezes tem explosões de raiva, por exemplo, isto é só um exemplo, tem explosões de raiva, não porque tem um sentimento agregado, ou uma emoção agregada da raiva, mas porque por trás está um sentimento de angústia, de tristeza, de frustração, e nas crianças acontece mais, mas nos adultos acontece muito também. E aquela frustração e aquela tristeza, como eu não consigo identificar, como eu não consigo perceber de onde é que aquilo vem,
de que maneira que aquilo escala e as sensações no meu corpo, acabo por deixar sair essa frustração e essa tristeza e essa angústia em forma de raiva. Porque Sim. também foi se calhar assim que eu fui processando as coisas ao longo do tempo e habituei-me. E isto, trabalho de terapia, é muito importante mesmo. Sim, Para mim sim, até sim. em quase todas as questões de ansiedade, de depressão, de outras questões de foro psicológico acho que é basilar o trabalho da gestão emocional e do reconhecimento das emoções e dos sentimentos em cada pessoa. Sim, porquê? Porque quando alguém nos chega à consulta, seja como problemática for, seja de que âmbito for, não importa, a pessoa vem, digamos assim, com o problema em forma de novelo, não é? E nós precisamos de, primeiro é preciso nós arranjarmos a ponta para depois conseguirmos começar a desfiar, digamos assim, o novelo e a fazer com que aquilo se torne só numa linha. Como é que nós vamos buscar a ponta? É preciso ir à origem, Exato. ok? E a origem da origem é aquilo que nós estamos a sentir. Claro. Muitas vezes é como, ou de que forma é que os sentimentos e as emoções que nós estamos a processar estão ligadas com aquela problemática que nós estamos a trazer, não é? Nós vemos isto de uma forma muito simples, por exemplo, em vítimas de violência doméstica, que nós sabemos que, de forma recorrente, saltam, digamos assim, de relação abusiva em relação abusiva. Porquê? Porque isto vem de um padrão. Que vem de onde? Muitas vezes de não saber processar exatamente as emoções, não é? Não saber que não é suposto que uma relação seja daquela forma. Claro. Não é? Mas como elas associaram, digamos assim, o amor, não é? Que está numa relação àquela demonstração de amor, ok, é isto que eu vou procurar. E qualquer outra coisa que não seja isto vai causar estranheza, não é? Medo e angústia. Claro. E como nós não queremos sentir nem medo nem angústia, ficamos com aquilo que é confortável. Claro. Portanto, honestamente, esta questão do medo e da angústia não é o que está errado, porque lá está, o medo serve para nos proteger de algumas situações. A questão é que nós estamos a olhar para a origem de forma errada. Claro. Não é? E, portanto, lá vamos nós cavar e cavar e cavar, não é? E muitas das vezes é exatamente isso, é ir ao básico. O básico dos básicos do essencial. Não é? Que é como é que está a processar isto? O que é que isto lhe transmite? O que é que sente? Nós fazemos tantas vezes esta pergunta, não é? Como é que se sente com isto? O que é que isto a faz sentir? Não é? Não é o que pensa sobre isto, não é? Isso vem depois, não é? O que é que está a sentir com isto? Claro que sim, é isso. E depois as pessoas, lá está, nesse raciocínio e nesse processo que vamos fazendo a pessoa passar, não é? Com a nossa orientação e a nossa guia, porque nós vamos dizer, muitas das vezes em consulta, nós ao fim de algum tempo, às vezes mais tempo, outras vezes menos tempo, conseguimos identificar onde é que aquilo está, ou onde é que é mais provável que aquilo esteja. Mas nós não vamos, e esteja um alerta, fica até, não é, o episódio não é sobre isso, mas fica aqui um alerta do se o psicólogo vos fizer isso, que não é suposto. Nós não vamos dizer à pessoa, olha, está assim porque passou pela situação X, Y e Z, na infância, na adolescência ou não sei o quê, e é aí que está o foco. Portanto, se trabalharmos aí, vai ser essa a questão que nós vamos conseguir mexer, adaptar e trabalhar para que nestas questões que estão a acontecer agora se dissipem. Nós não vamos fazer isso, vamos ajudar a pessoa a chegar lá. E é engraçado ver um paciente a fazer esse exercício e quando às vezes parece que faz um momento eureka, ou luz, não é? Sempre arrepiada, sempre. Não é? Mas espera aí, então eu reajo a isto porque não sei quem se... então mas eu fico assim porque passei por isto ou aquilo ou não sei o quê. E esta desconstrução, por um lado, e construção por outra, é crucial para uma vivência mais regulada, para uma vivência mais funcional, porque quanto mais, e nós estamos sempre a bater nesta tecla, mas ela é super importante, quanto melhor e mais nós nos conhecermos, mais fácil são as nossas relações uns com os outros, mais fácil é eu identificar porque é que eu me senti assim, porque é que eu me senti assado, porque é que aquela pessoa me disse uma coisa que me afetou e a outra disse uma coisa que não me afetou, porque é que eu reagi daquela maneira àquela palavra que me disseram ou a ter deixado alguma coisa por fazer, sei lá, qualquer contexto, qualquer situação que me aconteça, quanto eu melhor me conhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha forma de pensar, mais fácil vai ser a minha atuação face àquilo. Sim. E mais fácil vai ser
a gestão ou sim, a gestão daquela situação, não é? Ela não vai ser tão difícil de gerir, não vai escalar ou não vai escalar tanto, porque nós, dentro daquele processo, vamos saber orientar-nos e vamos saber fazer este raciocínio que aprendemos na terapia. Sim, sim. Há aqui duas coisas que eu quero dizer. Uma delas é muito curioso como muitas vezes é mais difícil para o paciente dizer o que está a sentir do que o que está a pensar. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esta questão dos sentimentos e das emoções é tão pouco explorada, é uma coisa que se fala tão pouco, que é muito mais fácil para as pessoas elas formarem um raciocínio, portanto, uma coisa ligada ao pensamento, do que propriamente àquilo que estão a sentir, não é? Isto é muito curioso e em algumas situações é preciso dizer, eu estou a perceber o que está a dizer, mas essa não foi a minha pergunta. Eu não perguntei o que é que pensava sobre isto. Eu perguntei o que é que sente em relação a isto. E a pessoa fica assim, para ti, quase como se não soubesse responder, não é? E às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei. Ok, então vamos, lá está, voltar ao básico. Temos estas emoções, temos aquelas e tal, não sei o que, isto acontece desta forma e daquele, o que é que no meio disto lhe faz sentido? Se calhar isto faz-me mais sentido. Ok, vamos continuar a explorar, a ver o que é que sai daqui, para percebermos o que é que está a sentir, que depois forma esse pensamento, porque esse pensamento é formado com base naquilo que está a sentir, não é? Portanto, é extremamente importante. Sem dúvida, sem dúvida. E esse trabalho, depois há pacientes ou não pacientes, pessoas que ainda não fizeram terapia, que perguntam, mas então, ou pais que perguntam para os miúdos, mas então como é que nós fazemos este trabalho? Como é que é feito este trabalho em terapia? Como é que eu chego lá? Como é que eu posso fazer para identificar as minhas emoções, para entender as minhas emoções e os meus sentimentos? E isto é muito básico, inicialmente, não é? E com adultos, claro que é um trabalho mais difícil e mais moroso, mas isso é tão básico como, por exemplo, com crianças e às vezes com adultos também. Aprendermos a ler expressões faciais, aprendermos o que é que cada emoção e cada sentimento, não é que seja igual para toda a gente, mas o que é que propõe aquele sentimento e aquela emoção em termos de reações corporais, identificarmos, ok, estou a ficar tensa, então deixa-me pensar, se eu estou a ficar tensa, provavelmente vem um sentimento menos positivo, será a frustração, será a raiva, aprendemos isto, é com treino que se vai fazendo, não é? Perceber que emoção é que está a aparecer, ou prestes a aparecer, ou o sentimento, para que nós sejamos tão rápidos ou mais rápidos que ela acontecer. Exatamente, para que não entre nesse processo de escalada e quando vamos a dar conta já foi, não é? E isto não é que queiramos anular. Por exemplo, numa discussão, acabei por dizer coisas que não queria porque estava de cabeça quente. Pronto, isso vai acabar por acontecer, ninguém vai ficar perfeito. nem queremos isso. Mas vamos aprender ok, espera aí, está-me a soar aqui o alarme de estou a sentir esta reação corporal, as mãos estão suadas, o coração está a bater mais rápido. Qual será o sentimento? Exatamente, dada a circunstância em que eu estou e estes sintomas, não são sintomas, mas estas reações do meu corpo, qual é o sentimento ou a emoção mais provável que esteja para aparecer? Então eu vou tomar as medidas para aquilo. E com os miúdos é muito engraçado isso, perceber, eles fazerem este raciocínio e perceberem exatamente como é que a emoção A, B, C e D, que diferenças é que têm em termos corporais, não é? Neles, é a forma mais fácil de identificar, não é? As mãos suadas, a cabeça tonta, a dor de barriga, sei lá, a leveza, quando é um sentimento mais positivo, a vontade de fazer coisas, quando é um sentimento mais positivo, pronto. Isto tudo se identifica e se trabalha em contexto com um psicólogo. Sim. A segunda coisa que eu ia dizer é, às vezes, as pessoas dizem, ok, mas se eu tiver sempre a pensar nas minhas emoções e nos meus sentimentos, por exemplo, numa conversa mais acesa com alguém, até que ponto as minhas reações vão ser genuínas? Uma coisa não tem a ver com a outra, ok? Porque o facto de eu estar a identificar aquilo que eu estou a sentir pode-me
dar a possibilidade de eu evitar que aquela conversa mais acesa passe para uma discussão. Claro. Quer isso dizer que a minha reação é menos genuína? Não, quer isso dizer que a minha reação é mais controlada. Porque muitas vezes nós discutirmos só porque sim, de forma acérrima, né? No calor do momento, acabou de acontecer alguma coisa e vamos logo. Claro. Isto muitas vezes não serve para nada, malta. Claro. É só que, ok, nessas alturas é importante deitar cá para fora, desbobinar, patatá, patatá, patatá. Honestamente, nessas alturas, aquilo que eu costumo dizer é: deem meia volta, vão falar com o saco do lixo que está na rua. Bem? Porquê? Porque nessas alturas é muito comum nós termos muito poucas coisas positivas e construtivas para dizer. Portanto, saber identificar, ok, eu estou-me a sentir assim, desta maneira, daquela e daquela outra, portanto, estou efetivamente zangado, não é? E quando nós estamos num destes estados, nem sempre é fácil nós conseguirmos, digamos assim, dialogar da forma que normalmente fazemos. Portanto, sim, é importante nós sabermos identificar as nossas emoções e o facto de nós as conseguirmos, digamos assim, identificar e prever, não quer dizer que nós estejamos a ser genuínos. Quer inclusivamente dizer que estamos preocupados connosco e com outra pessoa com quem estamos a conversar ou a discutir, ao ponto de, ok, eu não quero dizer nada que amanhã eu vais dizer, desculpa porque eu arrependi-me, eu não queria dizer aquilo. Para quê? Se nós soubermos identificar isso, por que nós vamos passar por isso? Não há necessidade. Lá está, a vida é difícil, sim, mas ela não tem que ser impossível. E esta é uma das formas que nós temos de a tornar um bocadinho melhor. Claro. Olha, espera um segundo, porque isto vai correr mal aqui. Nós já tínhamos avisado, gatos, sendo gatos, não é? Claro. E eles vão aparecer, nós já tínhamos dito também, não é? Portanto, pois, a minha anda para aí a dormir muito sossegadinha, mas não sei até quando, não é? Já sabemos. É que se não os deixarmos vir, depois é o problema que sabemos, não é? Não. A reivindicar os seus direitos e não sei o quê, pronto. Mas depois, já não podia fazer as neiras. Quem tiver gato está-nos a entender, isso eu tenho a certeza. Perfeitamente, de certeza absoluta. Mas sim, como tu estavas a dizer, é exatamente isso. Ao reconhecermos as nossas emoções e os nossos sentimentos, obviamente somos mais funcionais, seja em que contexto for. Porque no trabalho o chefe disse não sei o quê, ou a colega disse não sei o quê, se eu souber racionalizar e processar as minhas emoções menos positivas, vou saber lidar melhor com aquela situação. No trânsito, olha, aí é muito comum e é muito bom o exercício, não é? Do reconhecimento de sentimentos e emoções, mas também outros. O mindfulness, que podemos falar um dia sobre esse assunto, a meditação, todo tipo de exercícios que me facilitem e que me ajudem à minha regulação emocional. Porque sem regulação emocional é muito difícil de viver. É muito difícil. Sim, é verdade. E, portanto, como é que nós podemos, além desta questão das emoções, transpor isto, talvez, digamos assim, de uma forma muito básica, para o patamar a seguir, que é o dos pensamentos, não é? Nós estamos a falar daquilo que sentimos e não sei o quê, mas há depois um passo, digamos assim, a seguir, que é aquilo que estamos a pensar. Claro. Isto, como tu estavas a dizer aí bem há bocadinho, está tudo relacionado, não é? Os nossos pensamentos vêm exatamente dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Portanto, se elas estiverem melhor racionalizadas, melhor processadas e melhor sabidas, digamos, não é? Dentro de nós, por si só, os nossos pensamentos também vão ser mais estruturados, mais racionais, mais funcionais. Mais adaptativos também. Adaptativos, exatamente. Ou seja, aqui o que é que entra? Por exemplo, uma questão básica, como estávamos a falar há bocadinho, de uma questão de trânsito, ou de um chefe que disse algo mais desagradável com o qual nós não nos identificamos, ou que levamos a mal e não sei o quê, há de surgir uma emoção ou um sentimento, e posteriormente um pensamento, não é? Associado aqui mais, talvez, ao sentimento pelo qual experienciamos naquela situação. E quanto aos pensamentos, nós temos aqui maioritariamente aquilo que nós chamamos os pensamentos automáticos, que são, digamos que no fundo não são aqueles pensamentos de quando eu estou a pensar acerca de qualquer coisa. Aí eu estou a pensar, a racionalizar com os meus botões e não sei o quê. Pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que emergem, que aparecem de repente, que são intrusivos a maior parte das vezes, pronto. E dentro desses, eles podem ser, mais uma vez, adaptativos e racionais, ou podem ser adaptativos e irracionais, pronto.
Então, é aqui que entra a parte, em termos de pensamento e de raciocínio, em que numa questão destas, por exemplo, que um chefe nos disse alguma coisa desagradável com a qual não concordamos e que nos fez mal, temos dois caminhos. Temos o caminho de conseguir racionalizar se aquele comentário desagradável até teve algum sentido ou não teve, perceber de que forma aquilo era para mim, ou se aquela pessoa naquele dia não estava bem. E depois temos a parte de não deixar que, de forma disfuncional, seja do género, pronto, eu sou a pior pessoa de sempre, o meu trabalho não vale nada porque o meu chefe hoje disse-me aquilo. E é aí que entra o trabalho de trabalhar, passa a redundância, destes pensamentos automáticos. Perceber quais é que fazem sentido, porque é que fazem sentido, avaliar, não é? Quase descascar uma maçã, não é? Andar ali à volta para desconstruir, para tentar e chegar à conclusão de, ok, isto que pensou, ou este pensamento que acabou por chegar, ou esta conclusão que acabou por chegar, ela faz sentido porque, ou ela não faz sentido porque. E a cada passo, irmos fazendo isto, não é? Este raciocínio, e desse lado vocês podem estar a pensar, caramba, isto dá trabalho, pois dá, pois dá. Mas o trabalho que dá é positivo porque traz frutos positivos. Ao longo de muito tempo, e é curioso que às vezes, se calhar nós, por sermos psicólogas, e não fazendo terapia, obviamente, a amigos, nem a conhecidos, nem nada disso, mas às vezes nos nossos discursos com amigos, e eu noto isso com família, não sei o quê, é normal que muitas das vezes nós guiemos a nossa conversa como se calhar guiaríamos uma consulta. Sim. Não que estejamos a fazer uma consulta, mas guiamos a conversa daquela maneira. E é muito comum, às vezes, termos um amigo, não sei o quê, dizer porque eu me senti daquela maneira, porque aquilo foi não sei o quê. E nós perguntarmos, olha, mas e porquê? Mas costuma ser assim. Mas interpretar isso com base em quê? Não é? Mas e depois o que é que tu disseste? E então, é exatamente, não é? É exatamente este raciocínio que vamos fazendo, e depois é engraçado, muitas das vezes, com o raciocínio que a pessoa acaba por chegar e por fazer, principalmente aquelas pessoas que já fizeram terapia, e nós temos muitos amigos que já fizeram terapia, o que é muito bom. Parabéns. O dizerem muitas das vezes sozinhos, verbalizarem, pois, porque eu depois percebi que afinal, quando comecei a racionalizar aquele sentimento, aquela emoção e o pensamento que me ocorreu do nada, aquilo não era nada disso, afinal. Aquilo era não sei o quê, nananana, e é fantástico ver o processamento da informação dessa maneira. Sim. E de facto percebe-se, na grande maioria das vezes, que em pessoas que já fizeram terapia, este processamento desta informação, né, ocorre mais depressa do que lá está, normalmente, do que em pessoas que não fizeram terapia. Não é? Claro. Porque de facto aquelas que já fizeram, já passaram pelo processo, já aprenderam, já têm estratégias, não é? E claro, de tal forma foram obrigados, digamos assim, em terapia a pôr aquilo em prática, que só não hábito. E depois é uma coisa que nós fazemos, pronto, exatamente, só porque sim, só porque faz parte, não é? Exatamente, aquilo que eu estava a fazer há pouco dá trabalho ao início. Claro. Dá trabalho até ser comum, sim, até ser uma coisa como lavar os dentes ou pensar na lista das compras da próxima semana, que é óbvio, sei lá. A partir do momento que aprendemos a fazer este processo, depois ele é automatizado, exato, ele é normal. É quase como quando treinamos alguma estratégia ou alguma ferramenta para lidar com a ansiedade, por exemplo, ao início ela dá trabalho, nós não estávamos habituados a fazê-la, não sabíamos como fazer, requer um treino e uma prática. A partir do momento que aquilo fica sabido, é automático. A pessoa não passa novamente por deixa-me identificar este sentimento, deixa-me identificar aquela emoção. Porque é que eu pensei assim? Aquilo já é quase automático. Sim. Isso. Estávamos a falar e eu já estava, né, com um salto, três andares à frente, digamos assim, a propósito de uma conversa que tive hoje com uma colega de trabalho, não a vou identificar, obviamente, mas acho que ela também não se vai importar com esta partilha. Que tem a ver com o quê? Com nós entendermos até que ponto é uma questão de empoderamento, até, nós tomarmos conta daquilo que são os nossos pensamentos. Claro. E nós fazemos isto como? Tomando conta e tendo consciência das nossas emoções. Eu trabalho, se eu tivesse que escolher um tema, digamos assim, ou uma questão central daquelas que eu trabalho em terapia, de uma forma geral, ok? Seja com vítimas, seja com agressores, seja com adultos, seja com crianças, para mim um dos temas
centrais é a questão da autoestima. A autoestima, da autoconfiança e do autoconceito. E uma das formas mais fáceis de nós recuperarmos isto é devolver à pessoa, digamos assim, ou fazê-la sentir que ela tem o poder de controlar a sua própria vida, que é dela que lhe pertence, ok? A vida é feita de escolhas, que não haja dúvidas sobre isso. Claro. E todas as escolhas, desde que não interfiram na liberdade do outro, obviamente, todas as escolhas são válidas. E escolhermos controlar aquilo que nós estamos a sentir, a pensar, com base naquilo que estamos a sentir, é efetivamente também uma escolha, dá-nos um enorme poder. Como é que eu me lembrei disto? Porque ela estava a partilhar que numa altura tinha um emprego que detestava. Ela fazia os transportes para o trabalho e para casa a chorar. Todos os dias. E alguém me dizia, tens de deixar isso? Não, nem pensar, porque eu tenho um objetivo para cumprir, e o objetivo que eu tenho para cumprir é mais importante do que o processo de estar a cumprir este objetivo. E eu estava a pensar, se isto faz sentido para mim, enquanto pessoa, não sei, talvez não, mas eu percebi que eu fazia sentido para ela. Claro. Ok? E ela estava a processar todas as emoções que tinha que processar antes de entrar ao trabalho, chegava ao trabalho, o chip desligava-se, né? Ela fazia aquilo que tinha a fazer e depois ia embora com o chip novamente ligado. Portanto, uma escolha constante, não é, que tem a ver com eu sei o que é que isto me faz sentir, eu sei o que é que isto me faz pensar, mas eu sei quais são as consequências de ir ou não ir por aqui. E eu escolho ir por aqui, apesar de eu ter consciência que isto me faz sentir desta maneira e daquela. Mas o mais importante no meio disto tudo é, eu sei que isto me faz sentir desta maneira porque aquilo. Claro, exatamente. É uma escolha constante, claro. E é... Claro, aliás, o facto de nós estarmos atentos aos aspectos da nossa própria psicologia acaba por nos permitir, no fundo, fazer um diagnóstico mais facilitado sobre possíveis conflitos emocionais, tanto internos quanto externos, não é? Por isso é que, e aqui entra muito a parte da inteligência emocional, que se trabalha exatamente destas formas, não é? Uma pessoa, por norma, com uma maior inteligência emocional, costuma ter a capacidade de refletir mais facilmente sobre aquilo que está a sentir e, posteriormente, ser mais coerente com a conclusão que obtém exatamente dessa reflexão, não é? E isto é só inteligência emocional. Inteligência emocional. E isto falamos, olha, quando falamos do episódio da empatia, da sociedade e não sei o quê, tudo isso é inteligência emocional. O que eu dou e aquilo que eu recebo. Tudo é inteligência emocional. E a inteligência emocional vem, obviamente, de 3 coisas: emoções, sentimentos e pensamentos. Claro. É isto. É isso. Sim. Tão básico como isto. Agora lá está. Porquê que isto é uma questão? Porque, primeiro, eu acho que de uma maneira geral nós temos mais facilidade em pensar em coisas mais complexas, né? Primeiro, e só depois nas mais básicas. Mas muitas vezes, malta, não compliquem. Vamos só pensar no básico primeiro e depois montamos o bolo todo, não é? Claro. Mas precisamente porque nós não estamos a processar e a focar-nos naquilo que é efetivamente o básico, que é o facto de nós existirmos, vem do facto de nós sentirmos. Sem uma coisa não existe a outra, não é? E a nossa existência está também, ela dependente, e há estudos que provam isto, atenção, está dependente da socialização com outras pessoas. Portanto, quanto mais emocionalmente inteligentes nós formos a lidar com outras pessoas, obviamente, porque 1 mais 1 são 2, não é? Obviamente, mais fácil, mais equilibrada e mais feliz e organizada a nossa vida vai ser. Portanto, tudo isto é extremamente importante, não é? Há coisas que, quando as pessoas estão mais irritadiças, mais não sei o quê, não sei, eu acordei assim, desta maneira ou daquela, ok. Vamos parar e pensar, de onde é que isto vem, não é? É tão simples como, eu não sei. Não sabes, vai fazer terapia para aprender. Claro. É isso. Trabalhar a nossa inteligência emocional, percebendo que todas as emoções são para ser aceitas, como dissemos no início, não reprimir nenhuma, principalmente, isto leva-me, há bocado eu lembrei-me e depois escapou-me, que leva a uma questão importante, todas são, mas lembrou-me uma questão muito importante, que é, vamos parar, por favor, muito por favor, de dizer aos meninos, os meninos não choram. Não. Por favor, vamos parar com isso. Os meninos choram, as meninas choram, os gatinhos choram, toda a gente chora, toda a gente deve chorar. Chorar faz muito bem, é muito bom. Quem chora pouco
Olha, outro dia li isso por acaso de uma atriz que chorava pouco porque achava que chorar era negativo, era uma fragilidade que não se podia mostrar, e chegou à conclusão que nem sozinha chorava. Ok. Quando em terapia aprendeu a descarregar, a deixar sair, porque só faz bem e não tem nenhum malefício, nem nenhum ponto negativo, ela diz que foi a maior libertação da vida dela. Claro. Portanto, vamos parar, até principalmente dizer aos meninos que não choram, por favor. Sim. Estás a chorar, parece uma menina. Só as meninas é que têm direito de sentir. Que engraçado, as meninas não têm direito de sentir. Portanto, não reprimir nenhuma emoção, não diferenciar quem é que sente isto ou quem é que sente aquilo. Um homem não chora, um menino não chora, um homem não tem fragilidades, um homem não tem o sentimento A, B ou C, porque se tiver, vê lá, se calhar não é assim tão homem. Vamos parar de fazer isso, que não faz sentido nenhum, não reprimirmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eles existem, portanto, são para ser utilizados. Exatamente. E depois, aprimorar, melhorar a nossa inteligência emocional, tanto com aquilo que nós podemos ir absorvendo, por exemplo, do nosso podcast, mas também fazendo terapia, observar as nossas reações e as nossas emoções ao longo do dia, fazer registros. Eu passei por isto e senti isto ou aquilo. Para encontrarmos um padrão, para percebermos porque é que nos sentimos assim, o que é que despoleta, qual é o gatilho? Ok, o meu gatilho se calhar é aquele. Sei lá, prestar atenção ao nosso corpo. O nosso corpo fala connosco, vamos ouvir o nosso corpo. Isto aprende também em terapia. Não nos julgarmos, tentarmos não nos julgar. Mas eu sinto culpa, caramba, e agora estou a sentir culpa de sentir culpa. Não fazer isso, pararmos. E sermos abertos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, expressarmos-nos. Sei lá, há tanta ferramenta, tanta estratégia que existe aqui para nós irmos lidando cada vez melhor connosco e com os outros, que ficávamos horas aqui a falar sobre isso. Sim. Lembrando que o nome deste projeto não foi escolhido à toa, não é? Portanto, efetivamente, isto não é terapia. Portanto, todos nós somos diferentes, há imensas técnicas e elas são imensas, ou também porque nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Claro. E sim, é verdade que é um tronco comum, digamos assim, mas nós somos todos diferentes, portanto, cada uma das técnicas se vai adaptar, ela própria até, a cada uma das pessoas de forma diferente. Portanto, se efetivamente estão a ter dificuldades, se sentem mais pesados, há qualquer coisa ali que vos está a incomodar, mas vocês não estão a saber identificar, vão fazer terapia. E é preciso também parar de pensar que depois de entrar em terapia, nós vamos ficar 10 anos em terapia. Não, malta, não é? Não, isto não é verdade. Há coisas que são extremamente concretas e há planos que estão criados precisamente para serem curtos, porque não é preciso mais do que isso. Nós não vamos manter um paciente em consulta além do tempo estritamente necessário, não é? Nem pensar, isso não faz sentido absolutamente nenhum. É só ridículo, não é? Portanto, se for uma questão, digamos assim, eu não queria dizer isto, mas é mais fácil. Se for uma questão mais pequena, ela vai demorar menos tempo. E está tudo certo com isso, não é? Agora, não tenha que ficar em sofrimento só porque estão a pensar, caramba, eu vou para a terapia para ficar lá tipo 3 meses. Não, isso não é verdade, não tem que ser assim. Depende também, já dissemos isto, depende muito mais de vocês do que da pessoa que está do outro lado, não é? Depende sempre dos dois, claro que sim, mas muito mais de vocês. E não tem que ser uma tremenda, uma coisa que vai durar para sempre porque agora estou psicótico ou não sei o quê. Não. Lá está, vamos voltar e cingir-nos ao básico primeiro, à origem da origem, psicologia 101, e há muita coisa que é facilmente solucionável precisamente desta forma. Claro. E depois o facto de pensarmos, mas então eu vou fazer terapia para reconhecer os meus sentimentos e as minhas emoções. Então eu já não devia saber. Não, se não soubermos, tudo certo. Vamos sempre a tempo de aprender. Vamos sempre a tempo de aprender. Agora, queremos mudar, queremos nos ajustar. Não estamos bem com esta nossa atuação. Ou aquilo que nos fazem, nos dizem, tem um grande impacto em nós. E não queremos que isso aconteça. Então vamos trabalhar nisto. Não tem problema nenhum, seja a que idade, seja em que altura, nós vamos trabalhar a questão que for. Não tem que ser um desconforto ou pensar que então agora aos 30 anos ou aos 40 anos ou o que for, eu vou agora trabalhar as minhas emoções, os meus sentimentos, então já não devia estar. Não, se não está, não está. Vamos trabalhar agora. É isso mesmo. Faz muito mais sentido e é preferível irem tratar destas questões, se elas de facto não estão tratadas, do que ficarem
aí sim, anos e anos à procura de tratar uma coisa que não conseguem resolver sozinhos, porque efetivamente não conseguem. E entre as duas, honestamente, a resposta a mim parece-me simples, mas quem resolveu na fila do pão? Claro, claro. Bem, portanto, Não, mas é isso, malta. É muito importante reconhecermos. Pensem sobre este tema, reflitam sobre isso, porque parece uma coisa básica, que é, no fundo, porque é a nossa convivência, é a nossa. Nós somos feitos disto, nós somos feitos de emoções e exato. sentimentos e pensamentos. Uhum, Não seríamos uma pedra. exato. Parece uma questão básica e é Uhum, básica, mas não é, no fundo não é, porque a grande maioria dos problemas vem exatamente de não sabermos, de não sim, identificarmos e de não trabalharmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Portanto, claro. bora lá trabalhar sobre isto, bora lá falar sobre isto. Homens, expressem mais as vossas emoções e os vossos Isso sentimentos. Não é não faz fragilidade vocês menos nenhuma. homens. Não, não é fragilidade nenhuma. Aliás, eu acho, e eu cativa-me quando ouço um rapaz, um homem, um senhor a falar dos seus É sentimentos e das verdade, suas emoções. é verdade. Fico genuinamente orgulhosa e feliz, porque isso é muito bom, é muito importante. Portanto, vamos, pessoal, falar sobre estes Uhum, temas, uhum, que são nossos, que fazem parte, são intrínsecos a nós, exatamente. eh, e vamos falar sobre eles. Sim, até porque é precisamente o facto de eles serem básicos que às vezes faz com que nós não conseguimos olhar para eles, porque é tão básico, tipo, está ali, ok, estás aí, tchau, next. Não é tchau, é estou aqui, mas não estou a ser devidamente olhado. Portanto, sim, é isto, vamos olhar para isto como deve ser, perceber se consegue identificar, se não conseguem ir procurar ajuda, porque é para isso que ela serve. O INET é maravilhoso, mas não é terapia, de facto, portanto, se há aqui alguma coisa que está a falhar, vão fazer terapia. E pronto, é isso. Reflitam, deixem os vossos comentários, os vossos feedbacks, nós queremos saber tudo e mais alguma coisa, dúvidas, Certo? tirem. Tivemos sugestões muito interessantes na caixinha desta semana, algumas delas mais em forma de pergunta, talvez eu diria, do que propriamente tema, mas tudo isso vai ser explorado. E pronto, vemos para a semana, logo veremos em que formato, não é? Porque isto Exato. agora é sempre uma surpresa, de semana para semana nós vamos reinventando e vamos fazendo com aquilo que temos. E eu acho que é isso que é importante, Sim, é nós continuarmos de facto aqui, apesar de todas claro, as dificuldades, porque de claro. facto elas estão a existir, mas nós estamos aqui, a coisa está a sair, nós estamos satisfeitas, o público de uma maneira geral está satisfeito Sim. e é isso que é importante. Portanto, é Eu acho isso. que é isso que nos distingue, no fundo. Nós, Sim. se estamos aqui desta maneira, cansadas, com tanta coisa que nós tentamos fazer e que não corre bem, os computadores não Uhum. vão funcionar, o som não apanha, montes de coisas que nos vão acontecendo. Enfim, Mudamos o formato, queríamos nos manter fiéis a um formato e seguir essa linha. E uhum. não estamos a conseguir. E se continuamos, pessoal, opá, é porque nós gostamos muito de vocês e Sim. deste projeto, não é? Senão nós parávamos. É verdade, sim, sim, sim. De outra forma, isto já não fazia sentido. Sim, Mas pronto, continuar a fazer e é isso que interessa. Portanto, é. bom fim de semana, nós vemos para a semana, Sim, reflitam, digam coisas, corações quentinhos e felizes é e isso. sejam equilibrados. Fiquem bem. Muitos Tchau, beijinhos. tchau, Adeus. obrigada.